Olá, Farroupilha, inicia o terceiro bloco do programa Ponto de Vista, hoje com o assunto Cidades do Futuro e Soluções para a Mobilidade Urbana. Então, no primeiro e segundo bloco, foi falado sobre as cidades do futuro, foi apresentado um vídeo composto por pensadores, filósofos, fazendo uma prospecção das cidades do futuro, que já são realidades em algumas cidades espalhadas pela nossa esfera terrestre. Então, se nós desejamos e nós utilizamos a nossa inteligência, nós colocarmos pessoas preparadas, nós podemos alcançar os objetivos. Tá? E isso é fato, já vem sendo visto. Bem, para esse terceiro e último bloco, preparei uma seleção de fotos da cidade de Bogotá, que é a capital da Colômbia, cidade então, qual foi então gerida pelo seu Enrique Peñalosa, que foi prefeito nessa cidade e transformou essa cidade, né? Então mostrarei algumas fotos dessa cidade e depois mais algumas fotos de soluções urbanísticas na cidade de Paris, na cidade de Copenhague, na Dinamarca, Nova York, que já está, que é a capital, Nova York que é considerada a capital do mundo, né? Pelo sentido de ser a cidade mais cosmopolita do planeta, né? Em função da diversidade cultural que existe lá e que é uma das cidades de maior relevância dos Estados Unidos, que é o país dos automóveis, porém eles já estão adotando a solução das ciclovias, que é tratada com tanto desdém ainda na nossa nação e no nosso município. Tá? Fala-se aqui no nosso país, por exemplo, em algumas cidades, em fazer uma ciclovia com brita batida. Isso é um absurdo, né? Existe literatura disponível na internet, existe literatura disponível onde são verdadeiros manuais de soluções de transporte urbanístico com as ciclovias, com zonas de pedestres, manuais com 230 páginas, detalhando todas as situações pensáveis, pois já existem nações que vêm aplicando isso há mais de 50 anos. E nós aqui ainda pensando em pôr brita compactada. Por isso é importante pessoas capacitadas. Bem, o Enrique Peñalosa, graduado em Economia e História e pós-graduado em Administração Pública, fez em 4 anos em Bogotá o que muitas capitais esperam ansiosas: remodelou calçadas, implantou 350 quilômetros de ciclovias protegidas e revolucionou o modelo de transporte público, buscando referência em Curitiba. Já mencionei anteriormente. Curitiba é uma das cidades modelo no mundo. Tá? Vocês estão vendo então no vídeo essas fotos dos usuários das bicicletas nas cidades europeias, né? Os sistemas de locação de bicicletas. Eu tive a sorte de poder vivenciar isso. Você faz um cartãozinho, uma espécie de tipo um cartão de crédito. Até inclusive a polícia utiliza bicicletas para patrulhar as cidades com aclive e declive, ou seja, com uma topografia irregular, não são só cidades planas, né? Sistemas de transporte coletivo muito eficaz. Então é isso que vocês estão vendo, né? Essas soluções urbanísticas, tá? O Enrique Peñalosa faz a questão de lembrar que calçadas com qualidade são sinônimos de cidades desenvolvidas. Repito, calçadas com qualidade são sinônimos de cidades desenvolvidas. Sabe-se que nas cidades europeias, cada vez mais, as ruas centrais das cidades estão se transformando em ruas peatonais, estão fazendo, então, áreas para pedestres, pois isso humaniza as cidades, diminui a emissão de gases e faz com que a cidade seja um melhor lugar para se viver. Tá? Então, Peñalosa segue dizendo: para transformar as cidades será preciso uma mudança de paradigmas. O futuro, segundo o ex-prefeito, que é um dos papas da mobilidade no mundo, inclui restringir o uso de carros. Né? Além disso, será preciso humanizar as cidades com o fim das rodovias e inclusão de avenidas e mudar o conceito do que é uma rua. Uma rua é mais espaço para ônibus, para ciclovias e calçadas, transformar então em ruas peatonais. Tá? Peñalosa, ele acredita, né, que o futuro deve ter foco nas pessoas e não nos automóveis. Essas fotos aí então são do sistema público de locação das bicicletas na cidade de Nova York, que implantou. Essa é uma cidadã
de Copenhague, uma cidade dinamarquesa, que é muito comum, então, vocês verem todos os tipos de pessoas utilizando esse meio de transporte, tá? Que é digno, é econômico, é saudável e muito eficaz, tá? Então, as 7 dicas do Peñalosa é: ciclovia. Há 15 anos construímos em Bogotá mais de 350 quilômetros de ciclovias protegidas. Fizemos também 70 quilômetros de rodovias só para bicicletas. Transporte público. Em Bogotá fizemos um transporte coletivo nos moldes do sistema de Curitiba, com faixas exclusivas para ônibus e estações que mobilizam mais passageiros. Calçadas. O que difere hoje as cidades avançadas das atrasadas não são as rodovias, mas sim a qualidade das calçadas. Tá? Crescimento da cidade. A cidade não pode crescer desordenadamente. Temos que tratar os lugares que têm mais densidade com a construção de parques com melhores espaços públicos. Então, enfatizando parques, enfatizando praças, zonas de recreação. Isso é uma foto da cidade de Paris, né, onde vê-se, então, empresários, cidadãos parisienses andando na cidade. Essa é uma foto aérea da cidade, um mapa aéreo da cidade de Barcelona. Cada pontinho desse é uma estação onde você pode chegar e alugar uma bicicleta. Você faz uma carteirinha, tá? E não tem custo nenhum. Retira a bicicleta, os seus dados ficam registrados no sistema onde a bicicleta está presa. Caso você não devolva, então sim terá que pagar pela bicicleta. Caso você devolva e você devolvendo a bicicleta, está tudo certo. Essa é uma foto da cidade de Bogotá, né, capital da Colômbia, que já é a 3ª cidade no mundo no que eles chamam Bike Friendly City, cidade amiga das bicicletas. Isso é Paris, né, bordeando o Rio Sena, onde vê-se então a população desfrutando de uma vida mais harmônica, mais saudável, não tão estressante e de acordo com o meio ambiente. Isso pode ser aplicado em Farroupilha. Podemos fazer isso, pessoal, e devemos fazer isso. Planejamento, contatar as pessoas que têm conhecimento, fazer ciclovias adequadas dentro de um planejamento. Não podemos mais aceitar soluções paliativas ridículas, tá? Que é o que os nossos governos nos impõem. Soluções para enganar bobo. Precisamos de soluções de verdade. Tá? Nós estamos inseridos numa esfera global. Pense globalmente, haja localmente. Esse é um estacionamento na cidade de Paris, onde vocês podem ver as bicicletas. Porém, claro, para isso é preciso educação do povo que vai cuidar dessas bicicletas, que são de uso público, tá? Não vão depredar. Tá? Então, investimento na educação também. Tá? Voltando às dicas do Peñalosa. Então, a restrição a automóveis, tá? Então, na opinião dele, o que foi feito nos últimos 90 anos é um desastre. Foi feito muito mais para a mobilidade dos carros do que para os humanos, né? Sexta, parques, né? Então, a ênfase na criação de parques de áreas de recreação. Nós, Farroupilha, temos já o Parque dos Pinheiros, podemos ter outros parques nas cidades e outras praças, porque isso humaniza, une as pessoas, cria situações de inserção social. Somos uma cidade já multiétnica e multicultural, porém não temos nenhum programa de inserção social, onde haja interação plena. Há alguns movimentos, né? Isso não é uma crítica negativa, não quero estar aqui ofendendo ninguém, tá? Mas sim temos que ter trabalhos na área de inclusão social, na área de criar uma unidade e que esteja claro quais são os valores, quais são os princípios da nossa comunidade. Tá? Todos ganharemos. Era isso, muito obrigado mais uma vez por terem me permitido entrar nos lares de vocês. Então até o próximo ponto de vista.